Oi, gente! A nossa aula de hoje vai ser sobre triângulo retângulo. Ele é tão importante e tantas coisas saem a partir dele que aí a gente tem uma aula só para ele. Então eu vou começar antes colocando uma coisinha que é quando a gente faz o quadrado de algum número. Quando a gente faz o quadrado de algum número, né, eleva um número ao quadrado, quer dizer que a gente vai multiplicar esse número por ele mesmo. Então, assim, quando eu falo que a gente está colocando, tá elevando 2 ao quadrado, quer dizer que eu estou multiplicando 2 vezes ele mesmo, 2 vezes, tá bom? E quando eu coloco, por exemplo, 5 ao quadrado, quer dizer que eu estou multiplicando 5 por 5, tá? Vai ser sempre assim. Eu elevei algum número ao quadrado, vai ser esse mesmo número vezes ele, tá? Eu tô falando isso, a gente depois vai ter uma aula só sobre radiciação e tudo mais, mas por enquanto é isso. E também eu vou precisar falar sobre raiz quadrada, que é o inverso dessa conta. Quando eu coloco aqui a raiz de 25, quer dizer que aqui dentro eu vou ver quantas vezes. Por enquanto a gente só vai ver números que tem raiz, tá? Então assim, eu aqui dentro eu tenho 5 vezes 5. E como a gente está falando de raiz quadrada, quer dizer que eu tenho 2 vezes esse número aqui dentro, então eu posso tirar ele para fora. Esse 5. Mesma coisa vai acontecer quando eu falar, por exemplo, da raiz de 9. Então, quando eu tenho a raiz de 9, eu vou ter aqui dentro 3 vezes 3. Então, isso daqui vai me dar 3. Então, como eu falei, por enquanto a gente só vai lidar com esse tipo de raiz, números inteiros, as nossas raízes vão dar, tá bom? Depois eu vou falar sobre ângulos notáveis, mas aí eu vou pontuar também o que acontece lá. Aí a gente fala sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático e filósofo grego, ele contribuiu bastante com a matemática. E aí ele desenvolveu um teorema que diz que se a gente pega o valor desse cateto e eleva ele ao quadrado, soma ao valor do quadrado deste outro cateto, dessa forma assim, vai ser igual ao quadrado da nossa hipotenusa. Sempre. Isso vai acontecer sempre. A gente pode pegar qualquer triângulo retângulo que isso vai valer. Isso vale sempre só para triângulos retângulos. Não adianta tentar fazer isso com triângulos isósceles, equilátero ou qualquer outro triângulo, isso não vai dar certo. Mas ele sempre funciona com triângulos retângulos. E aí eu vou falar sobre a área do triângulo. A área do triângulo vai ser sempre a base vezes a altura dividido por 2, tá? E aí eu vou dar aqui um exemplo que a gente sempre consegue dividir um triângulo num triângulo retângulo, traçando uma reta que vai ser perpendicular a um dos lados. Aqui eu fiz essa reta aqui, que é a nossa reta da altura. E aí, quando eu tracei essa reta, eu dividi esse lado L na metade. Então, eu fiquei com um lado L sobre 2 e para o outro L sobre 2 também. E aí, a gente ganha um triângulo retângulo deste lado e um outro triângulo retângulo deste lado. Eu vou usar só esse lado aqui e aí a gente tem como cateto a altura, como outro cateto L sobre 2 e a nossa hipotenusa vai ser L. E aí eu fiz aqui a continha da hipotenusa, que vai ser o cateto H, que é a altura, ao quadrado, mais L sobre 2, que é o outro cateto, ao quadrado, e a hipotenusa, que é L, ao quadrado. Dessa forma, eu passei o L sobre 2 ao quadrado para o lado de cá, que vai ser L ao quadrado sobre 4, e fiz o MC aqui, e aí eu fiquei com 3L ao quadrado sobre 4.
E aí, com isso, eu vou poder tirar a raiz disso daqui. E aí eu vou saber que sempre a altura de um triângulo equilátero, isso só vale para o equilátero, tá bom? Vai ser L ao quadrado, a raiz de 2 sobre 2. Isso vocês podem usar à vontade, que isso vai ser sempre uma verdade, tá? E aí aqui eu vou ter que falar sobre cateto oposto, cateto adjacente, a hipotenusa e um ângulo θ. Bom, cateto oposto é um cateto oposto, né? De frente a esse ângulo que eu estou considerando. E o cateto adjacente, nome chique e tudo mais, mas ele não quer dizer nada além de do lado. É o cateto que está do lado do ângulo, tá? E aí a gente vai ter algumas relações trigonométricas chamadas seno, cosseno e tangente. A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver falando de circunferência. De onde surge o seno, o cosseno, porque eles surgem das relações na circunferência. Mas eles são bem importantes aqui nos triângulos retângulos. A gente tem muitas questões. Para vocês conseguirem fazer as questões de uma boa forma, né, de uma forma completa, vocês vão precisar saber isso daqui. O seno vai ser sempre esse cateto oposto, com a rosinha, dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser sempre o cateto adjacente, que é o verdinho, dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? E isso vai ser super importante, a gente vai falar depois sobre o ângulo θ em si, dentro da circunferência, como eu falei antes. Mas, por enquanto, a gente vai precisar disso aqui para resolver algumas questões. Continuando, gente, eu trouxe aqui o triângulo retângulo isósceles, porque tem algumas coisinhas em especial que a gente pode fazer. O que acontece? Como a gente tem que os dois lados, os dois catetos, são de mesmo tamanho L, a gente vai ter aqui a diagonal, que vai ser a hipotenusa, ao quadrado, vai ser igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, quando a gente soma, né, a gente faz tudo aqui direitinho, a gente vai ter que D é igual a 2L ao quadrado, e aí a gente tira a raiz deste lado e a raiz deste lado, a gente acha que D é igual a L raiz de 2. E isso vai valer sempre para triângulos retângulos isósceles. Então a gente já fica com isso daqui. E aí eu trouxe uma questão do Enem, eu não coloquei aqui o ano, mas depois vai estar para vocês qual é o ano. É uma questão que ele fala que tem esse joguinho aqui de quadrados, que tem uma artesã que vai fazer algo com isso, e fala que são triângulos isósceles. Ele só fala que são isósceles. Mas o pulo do gato aqui é saber que eles são retângulos, tá? E quando a gente sabe disso, a gente pode aplicar isso daqui. Ele fala que o menor lado vale 2 centímetros, ou seja, o menor lado é esse daqui. Aí a gente pode afirmar que ele é retângulo por causa disso aqui. Então a gente sabe que esse lado de 2 centímetros vai ser retângulo, né? Vai formar um triângulo retângulo. Então, essa primeira diagonal aqui, essa daqui, a gente sabe que ela vai ter a medida, como eu disse, L raiz de 2. Se o L é 2, a gente vai ter que essa segunda medida vai ser 2 raiz de 2. Só que este daqui também é outro triângulo retângulo isósceles. Então, este lado também vai ser 2 raiz de 2. E aí, a gente vai descobrir que esse lado, que eu vou colocar aqui em verde, vai ser a hipotenusa desse rosa que a gente achou. Ou seja, a gente vai ter a diagonal desse 2 raiz de 2, esse vai passar a ser o nosso L.
Nosso L vai ser 2 raiz de 2. Então, a nossa diagonal vai ser L raiz de 2. Então, aqui a gente tem 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, aqui quando a gente tem duas raízes iguais multiplicando, a gente vai ter esse número fora. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Então, esse lado verde, que eu acabei de calcular aqui, tem 4 centímetros. Isso aqui são 4 centímetros. E, de novo, a gente tem outro triângulo retângulo isósceles. Então, aqui dentro, esse lado também vai valer 4 centímetros. E aí a gente vai fazer isso mais uma vez. Vou colocar aqui em vermelho. Este lado aqui, então, vai ser D vai ser igual a L raiz de 2. Só que a gente já sabe que o lado neste triângulo aqui vale 4. Então, vai ser 4 raiz de 2. E aí, a gente vai fazer de novo, mais uma vez, já tá acabando, tá? Este lado é igual a esse. E aí, a gente tem de novo mais um triângulo retângulo aqui. E aí, a gente vai achar este outro lado, que eu vou colocar em preto. Este aqui. Vou colocar em preto um risquinho só, mas ele é diferente desse menor, tá? E aí, a gente vai ter, se esse lado é 4 raiz de 2, essa próxima diagonal vai ser 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. E aí, como eu expliquei mais cedo, essa questão basiquinha aqui da radiação, a gente vai ter 4 vezes 2, que vai dar pra gente 8. E aí, de novo, como é um triângulo retângulo isósceles, aqui, este lado que vai valer 8, este lado também vai valer 8. Então, ele quer a soma do lado. A gente sabe que um lado é formado por 8, mais 4, mais 2, a gente vai ter 8. O L, eu vou colocar L grande, tá? Então, L grande é 8 mais 4 mais 2, que vai dar pra gente 14, e vai ser a resposta letra A. Tá bom? E aí a gente fez uma questãozinha, não é uma questão difícil, é só uma questãozinha trabalhosa, tá? A gente tem que aplicar a mesma coisa 4 vezes para poder chegar na resposta. E aí agora eu vou falar um pouquinho bem leve sobre os ângulos notáveis, que vai ser importante para a gente poder falar dos triângulos, complementar essa questão dos triângulos retângulos quando a gente fala de seno e cosseno. E continuando, como eu falei, a gente precisava falar sobre alguns ângulos notáveis. A gente vai vê-los com calma lá na circunferência, mas a gente precisa ter essa tabelinha em mente. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, a gente vai ter o seno, o cosseno de cada um deles. São valores tabelados, assim, se você colocar em qualquer lugar, você vai achar essa tabelinha aqui. Depois a gente vai explicar de onde isso surge, como é que surge, mas eles vão ser bem importantes quando a gente estiver falando de triângulos retângulos. E aí a gente vai falar daquele ângulo θ que eu falei um pouquinho mais cedo. Aquele ângulo θ vão ser um desses triângulos sempre. E aí, para mostrar como é que isso funciona, não ficar muito vago, eu peguei uma questão do Enem do Enem de 2011. E aí ele fala que alguém estava andando de barco e para marcar as distâncias, no ponto A, ele mira o ponto P e fixa esse ponto P. E aí ele continua andando
Aí ele anda 2.000 metros e chega até o ponto B e continua mirando o ponto P. Então ele fala que a B é 2.000 metros e que o ângulo alfa é de 30 graus. E o barco vai continuar nessa direção aqui horizontal. Bom, tem algumas coisas bem legais para a gente ver nessa questão, porque ela aplica praticamente tudo que a gente já viu sobre triângulos até agora. O que acontece? Eu vou primeiro falar que é um macetinho dessa questão. Tem outros jeitos de resolver, mas esse é um dos jeitos mais rápidos. O que acontece? Quando a gente está falando aqui deste ângulo alfa, eu ainda não posso muito bem dizer o que acontece aqui. Eu sei que ele quer a menor distância do ponto P a essa reta, ou seja, essa retinha roxa. Só que eu não sei como é que isso daqui se relaciona. Tipo, eu tenho 2.000 metros e ele serve onde? Então, eu vou espertamente dizer que esse ângulo interno aqui vai ser 180 menos 2 alfa. Porque como a gente já viu, o ângulo externo, ele vai ter, junto com esse ângulo que está do ladinho dele, vão formar 180. Então, se eu tenho 180 como um todo e fora eu tenho 2 alfa, então o de dentro vai ser 180 menos alfa. Então, eu vou ter aqui 180 menos 2 alfa. Bom, a gente tem isso. E aí a gente vai ter também uma outra coisa, que vai ser este outro ângulo aqui. Esse ângulo que eu vou colocar aqui, chamando ele de beta. Bom, por que eu fiz isso tudo? Porque a soma desses 3 ângulos aqui, como é um triângulo, a gente sabe que isso daqui vai ter que dar 180. Então, 180 menos 2 alfa mais alfa mais beta tem que ser igual a 180. Então, se eu tenho isso daqui, eu tenho essa relação, essa equação, a gente também vai falar de equação depois direitinho, mas eu vou colocar todos os números de um lado e todos os ângulos de outro. Então, aqui eu vou ficar com menos 2 alfa mais beta igual a 180 menos 180. Por que acontece? Quando eu troco o lado, eu passo 180 para o lado de cá, ele que está positivo passa a ser negativo. Então, aqui, 180 menos 180 dá 0. Alfa menos 2 alfa, se eu tenho 1 e eu estou devendo 2, eu vou ficar com menos 1. Mais beta. Então, se eu somar alfa com beta, ele vai ser igual a 0. Bom, fazendo de novo a mesma coisa, passando o alfa para o lado de cá, ele que está negativo vem, vira positivo, ele vira beta igual a alfa. Então, aqui a gente descobre que beta é igual a alfa. Se beta é igual a alfa, esse lado aqui vai ter também, esse lado vai ter também 2.000 metros. Porque, como a gente já falou, o triângulo isósceles, ele tem 2 ângulos iguais aqui embaixo, quer dizer que esses 2 lados são iguais também. Então, a gente acha isso. Então, esse outro triângulo aqui, que eu vou colocar ele em preto, aqui maior, pra gente ver. Esse triângulo aqui, 2 alfa. A gente sabe que esse lado vale 2.000. E ele quer saber esse tamanho aqui.
saber esse tamanho aqui que eu vou chamar de H. Bom, se ele quer saber o tamanho de H, a gente já sabe que alfa é igual a 30 graus. Certo? Se alfa é igual a 30 graus, 2 alfa, ou seja, 2 vezes alfa, vai ser igual a 60 graus. Bom, o que ele está pedindo? Ele está pedindo essa altura H. Como é que essa altura H se relaciona com esses 2.000 metros? Aí a gente volta no que eu falei sobre seno, cosseno e tangente. Se esse daqui é o meu cateto oposto ao ângulo, e eu tenho o meu valor da hipotenusa, a gente vai estar falando de seno. Então, o seno de 60, porque a gente já sabe que 2 alfa é igual a 60, então eu tenho que seno de 60 vai ser igual. Quem é esse cateto oposto? É o H. E quem é essa hipotenusa? Vai ser 2.000 metros. Então, se a gente tem aqui 2.000 metros e o seno de 60, aí por isso que a gente vai precisar da tabelinha. A gente vem aqui, 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 2 sobre 2. Então, isso daqui vai ser igual a raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. E aqui a gente vai ter H dividido por 2.000. Bom, aí de novo a gente multiplica cruzado. Esse 2.000 vem pra cá multiplicando, então a gente vai ficar com 2.000 sobre 2, aí vezes raiz de 3, igual a H. Então, nosso H, eu vou dividir 2.000 por 2, então eu vou ficar como H é igual a 1.000, né? A gente dividiu por 2, vai ficar igual a 1.000, raiz de 3 metros. Que é a nossa resposta na letra B. Essa aqui. Então, a gente chega na nossa resposta. Eu coloquei essa questão só para a gente ver direitinho como é que funciona essa questão do seno e cosseno no triângulo. Depois a gente, como eu já disse mais uma vez, a gente vai ver isso direitinho em circunferência. Então, não precisa ficar estressado, desesperado. O que vocês vão precisar para fazer triângulo é isso daqui. Talvez precise também da tangente, mas aí a gente coloca para vocês depois, tá?